E foi assim que eu decidi fazer uma travessura com os alunos. Olá, sou Gol Cacau, sou um profissional de educação física e tem uma zoeira que tá rolando entre meus alunos que eles falam que eu sou muito malvada, que eu sou muito maldosa, minha risada é maquiavélica. E aí, como uma boa professora, eu pensei assim, olha, é outubro, por que não incorporar essa maldade que eles estão falando e transformar isso na minha fantasia? Minha fantasia, a maldade que vocês estão vendo em mim, ó. Isso é calúnia, vocês estão difamando minha imagem, estão criando fake news por aí, o povo tá sabendo. Eu queria que essa máscara ela fosse parecida com a Hanya do Japão, a máscara do teatro japonês. E então eu fiz um design parecido com os dois, eu queria que fosse uma coisa bem original, não fosse totalmente idêntica. E também tem muitas variações, não dá pra saber qual é. Fiz esse design e aí eu comecei a me basear nessa arte pra poder modelar o que eu queria de fato. Pensei em fazer com papel, fazer daquelas papel machê, tudo, mas não ia conseguir fazer os detalhes que eu queria, um pouquinho perfeccionista. Decidi usar massa de EVA. É um material que eu usei para os detalhes brancos do capacete do Chopper. Para quem não sabe, essa imagem aqui. Sabe, geralmente a maioria das pessoas usam essa marca. E como ela tem uma consistência parecida com massinha. Para quem não conhece, né? Então, ó, modelável, você consegue esculpir bem ela. E conforme você vai mexendo, ela fica com contato com o ar, ela vai endurecendo. E ela fica numa consistência de EVA, que nem os tapetinhos de EVA que a gente geralmente usa, seja para trabalhar com crianças, seja para colocar em aula, tudo, para colocar no chão. É isso, esse material, é EVA. E conforme ele vai secando, você vai querer moldar ele, ainda conseguir mexer, esculpir, é só você umedecer ele. Então tem água aqui, você espirra água, ele volta a ser mais maleável. Esse material coloquei na minha cara, só que para não ficar totalmente em contato com a minha pele, eu coloquei um papel alumínio na minha cara. Sim, eu sei. Eu queria ser o próximo Homem de Ferro. Queria que o molde fosse certinho com o meu rosto, encaixasse. Coloquei essa massa de EVA que sobrou do meu cosplay anterior, quando estava produzindo. Fui moldando, dei uma estrutura base nela. E depois eu comecei a esculpir. Fiz primeiro esse espaçamento do olho. E eu, conforme foi criando, fui colocando massa, fui esculpindo. Fui usando os pincéis, conforme você vai molhando, você vai esculpindo aqui os detalhes. Fiz isso. Depois disso, fui ajeitando, dando volume, aos poucos fui recortando. E a cada vez que você molha e seca, ela parece uma coisa totalmente diferente. Parece que eu fiz no processo umas 20 máscaras, umas 20 expressões diferentes. Antes ela era bem redondinha, depois ela parecia o diabo verde. E conforme vai moldando, eu consigo molhar, modelar e por aí vai. Chegou um ponto que eu consegui colocar os dentes. Eu peguei os recortes que tinha, que eu fui recortando assim o queixo também para afinar. Achei que estava muito largo. Fui reaproveitar, porque a massa ela é muito leve, ela é muito maleável. Então ela sozinha, na hora que você amassar, às vezes ela deforma. Então é bom ter uma base extra também, porque não dá. Só ela vai ficar muito mole. Deixando secar, fui trabalhando. A cada momento que eu tinha de forma disponível para poder trabalhar nela, eu pegava. Eu comecei dia 12. Foi um pouquinho mais que 15 dias, só que foi menos tempo que isso, porque eu trabalhava o quê? No máximo 1 hora por dia. Então, no total, se fosse 15 horas no total, não demorou muito. Fui trabalhando nela, moldei o nariz, coloquei uns pedaços de EVA para colocar uma sustentação no nariz. Fui modelando, fui ajeitando, fui colocando massa, fiz o chifre eu peguei um papel alumínio, amassei ele no formato que eu queria, peguei um velho que estava parado em casa e modelei. Fui deixar as peças primeiro separadas para poder no final acrescentar. Por fim, fui começar o processo da pintura, depois que ela estava mais seca, tudo, foi pintar ela primeiro. Fiz com a tinta que estava parada em casa, então peguei primeiro a cor que eu queria do olho. Tinha a cor dourada, algumas imagens assim de base tem ela dourada, tem outras que não estão douradas. O dente não estava dourado. Decidi, vou colocar tudo dourado. Então todas essas partes aqui,
O chifre, olho e dente decidi deixar dourado mesmo. Tem algumas máscaras, as variações, que ela não é... que ela é branca, ela é vermelha, então decidi fazer vermelha para dar uma personalidade a mais e deixar um pouquinho mais aterrorizante possível. Depois de passar uma base vermelha, eu fui dando os detalhes de escuros para dar profundidade, seja piorar, aumentar a profundidade aqui do olho, do nariz, dar uma sensação que tá com uma expressão de raiva, dar maior profundidade aqui da boca, que eu esteja. Fui dando detalhes. E assim que eu terminei de pintar, estava satisfeito com o processo, eu passei verniz, porque eu pensei, essa máscara é muito leve. Vocês não têm noção quão leve essa máscara é. Se eu bater nela, ela quebra. E ela não é nem de quebrar, ela amassa. Porque ela é muito leve. E então eu decidi, para tentar dar uma protegida, seja da pintura, seja do material, eu passei verniz. Passei um verniz aqui, verniz geral. Se vocês usarem esse material, pelo amor de Deus, cuidado, que ele tem um cheiro muito forte e ele é meio tóxico. Então deixa o ambiente bem arejado. Enfim, foi todo esse processo para fazer uma máscara. Uma máscara bem boazinha, né? Uma expressão tão boazinha. Enfim. E como é Halloween, essa aqui é a roupa, mais ou menos a roupa, o look que eu vou estar para hoje. Para teorizar meus alunos e criancinhas, porque eu vou trabalhar com criancinha também para ajudar a recolher, pegar os doces na porta do povo. E essa aqui é a máscara para incorporar a minha maldade, né? Que o povo fala que minha risada é de maquiavélica. Eu acho muita forçação de barra. Eu não fiz nenhuma risada do mal, ok? Mas agora vocês já sabem por que eu fiz a máscara, que é pra tirar com a cara dos alunos que falam que eu sou maldosa. E como eu fiz a máscara, porque eu acho que é um processo legal de ver como é. E também eu queria ver o processo todo como em vídeo. Enfim,